presença de Deus era muito forte lá. E Deus fazia coisas incríveis. E eu lembro que um dia veio um grupo de pessoas e foram na minha casa. Eles não eram daqui da cidade, eram de outra cidade. E eles falaram: uau, ouvimos falar o que Deus está fazendo no meio de vocês, que lindo. Mas ele começou a falar assim: mas deixa eu te falar uma coisa, não precisa ser tão radical assim. Naquela época nós estávamos muito radicais, e radicais fala de raiz. Tem épocas que nós precisamos ser radicais, sim. Isso enraiza a nossa vida. Isso não deixa nenhum vento mover. E aí aquelas pessoas começaram a querer infiltrar sutilmente coisas e palavras. E eu, na hora, a minha antena, sabe quando a sua antena, a mulher tem uma antena, né? A minha antena assim levantou, abriu, e eu comecei a detectar heresia. E eu olhava assim, a gente, né, com o marido, não sei você, mas é um olhar basta, não é? A gente só dá aquela olhada assim, e parece que falou uma frase inteira. E o Thelmo também começou a perceber, e a gente começou a sair, né, desse lugar ali, daquela conversa, e eles tentando de todas as formas incutir isso na nossa mente. E não foi só esse grupo de pessoas, várias outras pessoas vieram. Eu lembro de um cara que falou assim para mim: olha, tomara que não dê polêmica isso, em nome de Jesus. Mas ele falou uma coisa interessante. Ele disse assim: olha, nós temos grandes revelações de Deus, Deus se revela a nós. Eu falei: uau, que bênção, que legal, eu fico muito feliz. Pois é, mas assim, eu bebo uísque, conhaque, caio de bêbado. Ele assim: bebo muito e continue, Deus. E eu falei, aí ele falou assim: porque você pode beber, sabia que você está livre para beber? Sim, eu sei que eu estou livre para beber, mas eu não quero. E ele tentou: não, mas é que você é livre, você pode, isso não é pecado. Eu falei: eu sei, ainda que Deus dissesse, pode beber, eu não vou beber, porque eu não quero, faz mal. Eu sou filha de pai alcoólatra, eu sei o que é que o álcool pode fazer com uma família, o que é que pode fazer com um homem, eu não quero. E eu lembro que esse cara começou a incutir aí na mente de muitas pessoas que poderiam beber. Algumas caíram. Depois de um tempo foi se descobrir o que estava por trás desse cara. E aqui Efésios está falando justamente isso. As crianças, elas têm uma característica: elas acreditam em tudo que falam para elas. Por isso que a gente precisa filtrar quem os nossos filhos ouvem, filtrar o que eles estão ouvindo, Cuida mesmo da professora da escola, conversa com ela, seja uma mãe presente. Eu mesma estou lá, a professora me conhece. Estou lá todos os dias na porta da professora conversando. Nós precisamos ser presentes. Por quê? Porque a criança, ela é levada. E aqui Deus está comparando aqueles que não cresceram, que ainda são imaturos. Cuidado, porque eles podem ser levados por qualquer vento de doutrina. Qualquer coisa pode levar eles a se corromper, a se perder. Então, um dos motivos do crescimento é que você não se perca. E aí nós olhamos para a igreja brasileira e nós vamos ver tantas palavras, e talvez até uma liderança que deseja que todos ainda fiquem como crianças, para que sejam manipulados. E a verdade é que o Espírito Santo está chamando você, para você ser emancipado no Espírito, para que você ouça a voz de Deus. Sabe de uma coisa? Quando castram o seu ouvido espiritual, você perde a voz. Já viu como é que funciona a situação de um mudo? O grande lance do mudo é que muitos mudos, eles sabem falar, mas eles não ouvem. Então, o não ouvir castra a voz. Olha que interessante isso. A gente vê muitos líderes que dizem assim: não, você não precisa orar, eu vou orar para você. Ou diz assim: vem aqui na quinta-feira na oração forte. Você não precisa ter vida com Deus, porque a minha oração é forte. É essa oração que vai destravar a sua vida. Sabe, isso é uma mentira. E quando as pessoas conseguem castrar os ouvidos espirituais, onde as pessoas não ouvem mais a Deus, não caminham mais com Deus, elas começam a ficar mudas, elas calam a voz profética, porque quem não ouve não fala. E aí o crescimento que era para estar acontecendo, um crescimento natural de alguém, começa a ser castrado, e essa pessoa começa a ficar infantil. E a coisa mais triste que você pode ver às vezes é um adulto com uma mentalidade infantil.